a mão do Senhor veio sobre mim, e me tirou por meio do Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar perto deles ao redor, e eis que havia muitos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E perguntou-me: Filho do homem, por acaso viverão estes ossos? E eu respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então disse-me: Profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que eu farei entrar espírito em vós, e vivereis, e porei nervos sobre vós, farei subir carne sobre vós, cobrirei de pele sobre vós, porei espírito em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como havia-me sido mandado, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um tremor, e os ossos se aproximaram, cada osso a seu osso, e olhei, e eis que havia nervos sobre eles, e a carne subiu, e a pele cobriu por cima deles, porém não havia espírito neles. Então me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como havia-me sido mandado. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé, um exército extremamente grande. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: Nossos ossos se secaram, e nossa esperança pereceu, fomos exterminados. Portanto profetiza, e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu abrirei vossas sepulturas, ó povo meu, e vos farei subir de vossas sepulturas, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir vossas sepulturas, e vos fizer subir de vossas sepulturas, ó povo meu, e porei meu espírito em vós, e vivereis, e vos porei em vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, falei e fiz, diz o Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma para ti agora uma vara de madeira, e escreve nela: a Judá, e aos filhos de Israel, seus companheiros. Toma para ti depois outra vara de madeira, e escreve nela: a José, vara de Efraim, e a toda a casa de Israel, seus companheiros, e junta-as uma à outra, para que sejam um para ti como uma só vara de madeira, e serão uma em tua mão. E quando te falarem os filhos de teu povo, dizendo: Por acaso não nos explicarás que tu queres dizer com isso? Então tu lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tomo a vara de José que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel seus companheiros, e os juntarei com ele à vara de Judá, e as farei uma só vara, e serão uma em minha mão. E as varas sobre as quais houverdes escrito estarão em tua mão diante dos olhos deles. Diz-lhes, pois: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações para onde foram, e os ajuntarei desde os arredores e os trarei à sua própria terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um único rei será rei deles todos, e nunca mais serão duas nações, nem nunca mais serão divididos em dois reinos, e nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com suas abominações, nem com qualquer de suas transgressões, e os livrarei de todas as suas habitações em que pecaram, e os purificarei, assim eles serão meu povo, e eu serei o Deus deles, e meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão em meus juízos, guardarão meus estatutos, e os praticarão, e habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram, e nela habitarão eles, seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre, e meu servo Davi será o príncipe deles eternamente, e farei com eles um pacto de paz, será um pacto perpétuo com eles, e os porei, e os multiplicarei, e porei meu santuário no meio deles para sempre, e com eles estará meu tabernáculo, serei o Deus deles, e eles serão meu povo, e as nações saberão que eu, o Senhor, santifico a Israel, quando meu santuário estiver no meio deles para sempre. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige teu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele, e dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal, e eu te farei virar, e porei anzóis em teus queixos, e te levarei com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos eles vestidos com armadura completa, uma grande multidão com escudos pequenos e grandes, todos eles manejando espada, persas, cuxitas, e os de Pute com eles, todos eles com escudo e capacete, Gomer, e todas as suas tropas, a casa de Togarma, dos lados do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, e apronta-te, tu, e todas as tuas multidões que se juntaram a ti, e sê tu guardião delas. Depois de muitos dias serás tu visitado, ao fim de anos virás à terra que foi restaurada da espada, ajuntada de muitos povos, aos montes de Israel, que sempre serviram de assolação, mas aquele povo foi trazido das nações, e todos eles habitarão em segurança. Então tu subirás, virás como uma tempestade devastadora, serás como nuvem para cobrir a terra, tu, todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Deus, e será naquele dia, que subirão palavras em teu coração, e pensarás mau pensamento, e dirás: subirei contra a terra das aldeias sem muros, virei contra os que estão em repouso, que habitam em segurança, todos eles habitam sem muros, não têm ferrolhos nem portas, para tomar despojo e para saquear presa, para virar tua mão contra as terras desertas que agora estão habitadas, e contra o povo que foi ajuntado das nações, que é dono de gados e de posses, que mora no meio da terra, Seba, Dedã, os mercadores de Tar,
Tarsis, e todos seus filhotes de leões te dirão, por acaso vens para tomar despojos? Reuniste tua multidão para saquear presa, para lavar prata e ouro, para tomar gados e posses, para tomar grandes despojos? Portanto profetiza, ó filho do homem, e dize a Gog, assim diz o Senhor Deus, por acaso naquele dia, quando meu povo Israel habitar em segurança, tu não o reconhecerás? Virás, pois, de teu lugar, das regiões do norte, tu e muitos povos contigo, todos eles a cavalo, uma grande reunião e imenso exército. E subirás contra meu povo Israel como uma nuvem para cobrir a terra. Isto será no fim dos dias. Então eu te trarei contra minha terra, para que as nações me conheçam, quando eu houver me santificado em ti, ó Gog, diante de seus olhos. Assim diz o Senhor Deus, não és tu aquele de quem eu disse nos tempos passados, por meio dos meus servos, os profetas de Israel, que naqueles dias profetizaram vários anos que eu te traria contra eles, porém será naquele tempo, quando Gog vier contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que minha fúria subirá ao meu rosto, porque falei em meu zelo, no fogo de minha ira, que naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal maneira que diante de mim tremerão os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, todos os répteis que andam se arrastando sobre a terra, todos os seres humanos que estão sobre a face da terra, e os montes serão derrubados, os precipícios cairão, e todos os muros cairão por terra, pois chamarei contra ele espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus, a espada de cada um será contra seu irmão, e disputarei contra ele com pestilência e com sangue, e farei haver uma grande pancada de chuva, grandes pedras de granizo, fogo e enxofre sobre ele, sobre suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim me engrandecerei e me santificarei, e serei conhecido aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Entendei isso, meus amados irmãos, mas toda pessoa seja pronta para ouvir, tardia para falar, tardia para se irar, porque a ira humana não cumpre a justiça de Deus. Por isso, rejeitai toda impureza e abundância de malícia, e recebei com mansidão a palavra implantada em vós, que pode salvar as vossas almas, e sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Pois, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, esse é semelhante a um homem que observa num espelho o seu rosto natural, porque observou a si mesmo e saiu, e logo se esqueceu de como era. Mas aquele que dá atenção à lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que esquece, mas sim praticante da obra, esse tal será bendito no que fizer. Se alguém pensa ser religioso, mas não controla sua língua, então engana o seu próprio coração, e a religião desse é vã. A religião pura e não contaminada para com Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, e guardar a si mesmo sem a corrupção do mundo. Meus irmãos, não tenhais a fé do nosso glorioso Senhor Jesus Cristo em acepção de pessoas, pois se algum homem entrar na vossa congregação com anéis de ouro e trajes preciosos, e também entrar algum pobre com roupa de pouco valor, e derdes atenção ao que usa o traje precioso, e disserdes, senta aqui, num lugar de honra, mas ao pobre disserdes, fica ali em pé, ou, senta-te abaixo do apoio dos meus pés, por acaso não fizestes discriminação entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, acaso Deus não escolheu os pobres quanto ao mundo para serem ricos na fé, e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Vós, porém, desonrastes o pobre. Acaso não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam para os tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome pelo qual sois chamados? Se de fato cumpris a lei real conforme a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis, mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois denunciados pela lei como transgressores, pois quem guarda toda a lei, mas falha em um item, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Portanto, se não cometeres adultério, mas matares, te tornaste um transgressor da lei. Falai assim e procedei assim, como os que serão julgados pela lei da liberdade, porque o julgamento será sem misericórdia sobre quem não agiu com misericórdia, mas a misericórdia triunfa sobre o julgamento. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Acaso a fé pode salvá-lo? E se um irmão ou irmã estiverem nus, e necessitarem do alimento diário, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias ao corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Os perversos fogem mesmo quando não há quem os persiga, mas os justos são confiantes como um leão.